Cassiano Ribeiro já com a gente. Onde está, Cassiano? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, nossos ouvintes. Hoje estou falando diretamente do sudoeste goiano, no município de Rio Verde, um município muito importante para a produção agropecuária de Goiás e do Brasil. Você conhece aqui, Sardenberg? Conheço, já tive aí exatamente numa exposição do agro. Na Tecnoshow, provavelmente, que é uma das mais É, importantes que acontece agora no primeiro quadrimestre do ano. a gente vai até Goiânia e depois vai de helicóptero até aí. Hum. Eu não vim de helicóptero porque eu não sou tão chique igual você, né, Sardenberg? Eu vim de carro mesmo. Tá Eu ia certo. perguntar, Flávio, só dá para chegar de helicóptero? Como assim? É uma alternativa. Só o O, Sardenberg pode, Cássio. Boa tarde, Cassiano. o Cassiano, seguinte, o que, que é o boi China? Eu vi de uma reportagem aí do Globo Rural falando que a pecuária brasileira desenvolveu o boi China. De que se trata, Cassiano? Exatamente. O boi China, Sardenberg, nada mais é que um boi jovem. É um boi abatido com no máximo 30 meses de idade e que o Brasil, a pecuária brasileira, os criadores brasileiros passaram a investir muito nesse boi. Tiveram que fazer uma série de melhorias genéticas, investimentos em tecnologia, manejo e tudo mais, para atender à exigência da China, que é hoje o maior comprador de carne de boi do Brasil, de carne bovina. E o protocolo que o Brasil se comprometeu e assumiu com a China lá em 2004, faz um tempo já isso, envolve algumas, na verdade, algumas exigências, entre elas que esse boi seja um boi jovem, ou seja, tem que ser um boi mais que fica menos tempo no pasto, que segue uma determinada. Tem protocolos ali de exames sanitários que o produtor precisa apresentar, o exportador precisa apresentar para o chinês, né, o comprador externo. Hum. Então, é um boi que a China exige que siga uma série de compromissos ali sanitários, ambientais e também jovem, porque é uma carne mais macia. O chinês ele aprendeu a comer carne bovina não faz muito tempo, mas desde que começou a comer, não parou mais e não só não parou, como aumentou muito o consumo de carne bovina e o Brasil se tornou o maior fornecedor de carne bovina para o chinês e o chinês rapidamente virou o maior comprador de carne bovina do Brasil em pouquíssimo tempo. A gente está falando aí de um volume que era de 500 mil toneladas para mais de 1.400.000, 1.600.000 toneladas aí, que foi mais ou menos o volume que o Brasil exportou para a China no ano passado. Bom, se os chineses estão comprando tanto e se os chineses são numerosos, como a gente sabe que eles são, eu imagino que boa parte da pecuária brasileira esteja se concentrando nesse tipo de bovino. Exatamente, Cássia. 75% a estimativa aí da Atena Agro, que é uma consultoria especializada nesse setor, diz que 75% da pecuária brasileira hoje é voltada para o boi China. E não só para atender essa exigência, esses protocolos sanitários, ambientais e tudo mais da China, mas porque a pecuária brasileira ganhou muito com isso também, Cássia. Então Uhum. foi uma exigência internacional que acabou fazendo a pecuária brasileira ganhar produtividade, melhorar o rebanho, melhorar o manejo. E por que isso? Né? Além do impacto ambiental, porque se você pega um boi, em média, né, ele é abatido com 36 meses de idade, nesse caso do boi China é com até 30 meses, ou seja, o boi fica menos tempo no pasto. Se fica menos tempo no pasto, fica menos tempo demandando energia, demandando alimento, emitindo menos, né, gases aí do efeito estufa, e a pecuária é emissora, né, assim como muito setor, todos nós somos, né, todos os setores, mas a pecuária é vista aí como uma grande emissora. Então, quando você reduz o tempo desse animal no pasto, né, reduz o tempo de abate dele, aumenta-se então a produtividade, acelera-se a engorda e toda a pecuária brasileira ganhou muito. Então, a produtividade brasileira da pecuária hoje o aumento dessa produtividade é muito atribuído a essa exigência do boi China. E uma curiosidade, Cássio, né? Todo mundo pergunta o que o chinês está fazendo com essa carne, né? Ele está fazendo churrasco, está comendo, aprendeu a comer churrasco, né, Sardenberg? É. E hoje o churrasco também é uma alternativa para o chinês, mas basicamente em restaurantes específicos. Mas o chinês ele tem consumido muita carne,
Primeiro, porque o poder de compra da população chinesa aumentou, então a China, como maior consumidora e produtora de carne de porco, por exemplo, né, o maior produtor e consumidor de carne de porco do mundo, começou a diversificar, começou a procurar alternativas. Experimentou a carne bovina e gostou. Então hoje a carne bovina é muito usada em ensopados, por exemplo, em carne com molhos e tudo mais, e especificamente cortes dianteiros, que não são geralmente muito valorizados por outros mercados, enquanto a China valorizou muito, porque é uma carne geralmente ali usada para cozidos, para assados, para ensopados, e essa carne, além do Brasil vender muito para a China, o Brasil também conseguiu faturar muito, porque esse preço dessa carne de dianteiro é um preço alto, um preço valorizado. E agora a grande questão que está no mercado é se o Brasil vai continuar exportando a mesma quantidade ou continuar aumentando a exportação de carne bovina para a China, porque a China do ano passado para cá impôs uma salvaguarda, que significa assim, olha, a gente está importando muita carne de boi do Brasil e isso está interferindo na nossa pecuária, na produção de carne local lá na China. Então a indústria chinesa de carne bovina passou a reclamar, passou a dizer que perdeu produtividade, os estoques aumentaram muito, caíram os preços, e aí agora tem uma cota. Então o Brasil tem que agora seguir uma cota para exportar para a China. Se passar essa cota, vai ter que pagar tarifa, que não é pouca coisa, é bastante alta. Então hoje a pecuária brasileira está num certo alerta aí, porque pode ser que o maior comprador de carne bovina do Brasil diminua suas compras aí de carne bovina do Brasil, e por causa dessas cotas, porque para exportar o volume que vinha exportando vai ter que pagar caro, vai ter que pagar uma taxa agora para exportar. Então o Brasil agora corre para abrir mais mercados aí para compensar muito provavelmente uma queda das compras de carne de boi da China. Tá certo. A cota é elevada, é suficiente? É uma cota que não é pouca coisa, estamos falando aí de 200, se não me engano, 200 mil toneladas por mês, mas se passar, e vai passar, porque se você considerar o valor que foi exportado no ano passado, o Brasil vai com certeza superar a cota. Então vai ter um volume grande aí que vai precisar pagar a tarifa. Então hoje o mercado já sabe que para continuar exportando o volume que precisava exportar, vai ter que pagar a tarifa comercial. E aí o preço fica inviável, né? Provavelmente fica difícil para o importador lá repassar esse preço para o consumidor final. Então tem uma expectativa aí de que o Brasil diminua um pouco esse volume vendido, mas não tanto em faturamento, porque ainda assim o preço desses cortes os preços estão elevados e o Brasil vai muito provavelmente tentar realocar aí esse volume perdido para a China para outros mercados. Uma última questão, se puder responder bem rapidinho, esse boi China, essa carne do boi China vende aqui no Brasil também? Vende hoje o Brasil todo, né? Tá consumindo boi China porque a maior parte da pecuária brasileira, né, da criação animal, se voltou para essa tecnologia, vamos dizer assim, para esse novo boi, que acabou aumentando a oferta de boi jovem no mercado brasileiro e do mercado brasileiro para o mundo. Então, com certeza, a gente está vendo aí muito boi China em todas as prateleiras dos supermercados e todo mundo que consome carne está consumindo boi China também. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado, Cassiano. Até a semana que vem. Valeu, Sardenberg. Valeu, Cássio. Até semana que vem. Até.